Bem-vindos à nossa análise aprofundada. Hoje a gente mergulha num dia específico, mas, nossa, que dia! Sábado, 4 de outubro de 2025. Um dia crucial nas negociações sobre Gaza. Exato, um dia de tensão máxima. O cenário era uma corrida diplomática intensa vinda da Casa Branca de Trump, sabe? E isso batendo de frente com a realidade no terreno, com a atividade militar israelense que não parava. Pois é, A gente está se baseando aqui numa série de fontes, né? Newsweek, CNN, RTP, BBC, Vera Notícias, até Wikipédia, para tentar entender a dinâmica desse dia. fontes que mostram bem a complexidade, as idas e vindas. E a nossa missão aqui é tentar descompactar esses eventos, as estratégias, as contradições, né, desse sábado tão decisivo. E tudo isso, claro, às vésperas daquele prazo final imposto pelo Trump. E que prazo, né? Era o último suspiro, digamos assim, para a negociação antes do ultimato de Trump ao Hamas expirar no domingo, 5 de outubro, 18 horas em Washington, 22 horas GMT. A coisa era séria. Muito. E a ameaça, se o acordo fosse rejeitado, Trump disse que liberaria todo o inferno como ninguém nunca viu. Essa frase ficou pairando sobre tudo naquele sábado. Nossa. E o mais fascinante, eu acho, para a nossa análise hoje, é justamente ver como essa pressão diplomática americana, fortíssima, colidiu com a realidade militar lá em Gaza e, claro, com as manobras políticas de todos os envolvidos. Uma teia bem complexa. Ok. Então vamos começar a desemaranhar isso. O que deu o tom para o sábado, na verdade, foi a reação do Trump na sexta, dia 3, né? Quando o Hamas deu aquela resposta parcial. Ali a coisa ficou inesperada. Totalmente inesperada, porque ao invés de pressionar mais o Hamas, que era o esperado, ele virou o jogo. Como assim? Na plataforma dele, o Truth Social, ele soltou uma declaração pedindo para Israel, atenção, suspender imediatamente os bombardeios em Gaza. Pedindo para Israel parar. Exato. A justificativa era garantir a libertação segura dos reféns. E ele ainda foi além. Disse que acreditava que o Hamas estava pronto para uma paz duradoura. Uau. Vindo do Trump, essa linguagem sobre o Hamas é um choque, né? Um choque total para muitos observadores. Representou um distanciamento bem grande daquele apoio quase incondicional que os EUA tradicionalmente davam a Israel, né? Sim, sim. De repente o Trump parecia estar ali negociando, mas pressionando diretamente o próprio aliado. Isso é diferente. Muito diferente. E o impacto em Israel, né? Analistas como os da CNN Portugal descreveram como um verdadeiro murro no estômago para o Netanyahu. Imagino. Essa pressão pública, vinda do principal aliado, colocou Israel numa sinuca de bico, né? Como justificar continuar as operações militares quando os Estados Unidos pediam pausa e até expressavam otimismo sobre o Hamas? Basicamente, forçou Israel a se explicar. E enquanto Israel estava digerindo isso, o Hamas, eles não perderam tempo. Divulgaram a resposta formal deles ao plano do Trump já na madrugada de sábado e sinalizaram que aceitavam pontos importantes. Sim, que é uma resposta assim, muito bem calculada, eu diria. Eles concordaram com pontos-chave do plano de 20 pontos do Trump. Quais pontos, por exemplo? Olha, eles aceitaram a libertação de todos os reféns, claro, sob termos de troca, né? E também concordaram com a transferência da administração de Gaza para, e aqui a terminologia importante, tecnocratas palestinianos independentes. Tecnocratas, o que isso significa na prática? Basicamente, especialistas técnicos sem uma filiação política clara, que seriam apoiados por nações árabes e islâmicas. Isso, em termos operacionais, parecia um avanço considerável. Mas sempre tem um mas nessas negociações, né? Onde é que a coisa pegou? Qual foi o ponto de discórdia? Exatamente. E é aqui que a estratégia do Hamas fica mais evidente. Apesar dessas concessões que pareciam positivas, eles rejeitaram, assim, firmemente a exigência central, tanto de Israel quanto, de forma implícita, do plano de Trump. Que era? O desarmamento, a desmilitarização do grupo. O Hamas bateu o pé nisso.
argumentaram que essas questões políticas maiores, tipo governança, soberania, precisavam ser discutidas num quadro nacional palestino mais amplo, sabe? Com base no direito internacional. Era a linha vermelha deles. Entendi. Então, ao aceitar algumas coisas operacionais, tipo a libertação de reféns, mas rejeitar o desarmamento, o que eles brinhavam com isso? Qual era a jogada? Olha, foi uma manobra com vários objetivos, na minha visão. Primeiro, permitiu ao Hamas projetar uma imagem, vamos dizer assim, de razoabilidade, de que estavam dispostos a negociar. Isso rende pontos com mediadores como o Egito e com parte da comunidade internacional. Faz sentido. Segundo, transferiu a pressão. Se o acordo falhasse, a culpa poderia cair na intransigência de Israel sobre o desarmamento ou talvez na falta de unidade palestina. Eles saíam um pouco do foco da culpa. Esperto. E terceiro, e talvez o mais crucial para eles, mantiveram intacto o poder militar deles e a principal moeda de troca política, que eram os reféns. Foi uma forma de ceder no que parecia superficial, mas sem comprometer o que era essencial para a sobrevivência e influência deles. E os americanos? Como reagiram a essa resposta do Hamas e à pressão sobre Israel? O secretário de Estado, Marco Rubio, pareceu seguir a linha do Trump, né? Sim, o Rubio confirmou no sábado que o governo americano não via com bons olhos a continuidade dos bombardeios israelenses, disse que Trump estava insatisfeito. Ele fez questão de reiterar a força da aliança EU-Israel, claro, mas a crítica pública era um sinal bem claro de desalinhamento. E o Egito, como mediador? O Egito reagiu positivamente a essa movimentação do Hamas, prometeu se esforçar por um cessar-fogo permanente. Isso, claro, aumentava ainda mais a pressão sobre Israel para dar uma resposta construtiva, para mostrar que também queria avançar. Só que toda essa movimentação diplomática intensa, essa pressão, esses comunicados, contrastava de forma brutal com o que realmente estava acontecendo lá em Gaza, né? O pedido imediato do Trump para Israel parar os ataques, bom, não aconteceu. A dissonância era gritante. Fontes médicas, a Defesa Civil de Gaza, todos confirmaram que a violência continuou firme durante a madrugada e a manhã de sábado. Que triste. A Defesa Civil descreveu a noite como muito violenta. Dezenas de ataques aéreos, de artilharia, atingindo a cidade de Gaza, outras áreas. Infelizmente, mais mortes, inclusive crianças, atingidas por um drone numa tenda de deslocados em Khan Younis. Muitos feridos também. E as equipes de resgate conseguiam trabalhar? Com muita dificuldade, a presença de tanques israelenses, os bombardeios constantes, tudo isso dificultava enormemente o trabalho deles. Isso mostra bem, né, a distância enorme entre os apelos diplomáticos lá em Washington e a realidade brutal da guerra no terreno. E Israel? Qual era a posição oficial deles sobre essa continuidade dos ataques? Eles confirmaram que as operações seguiam? Árabe, o coronel Adrei, afirmou publicamente que as tropas ainda estavam operando na cidade de Gaza e ele até alertou os moradores para não tentarem voltar para o norte. Isso reforça a ideia de que a pressão militar continuava. Mas você falou em sinais mistos? Tinha algo mais? Tinha. Por outro lado, surgiu uma notícia por volta das 4 da manhã de sábado, veiculada pela CNN Brasil, que dizia que Israel teria orientado o exército a reduzir a intensidade da atividade ofensiva em Gaza. Reduzir, mas continuaram atacando. Isso parece contraditório. Exatamente. Essa aparente contradição, continuar atacando, mas com ordens para reduzir, sugere um cálculo estratégico muito delicado por parte de Israel. Tentando, talvez, equilibrar as coisas. Tipo, manter a pressão no Hamas antes do prazo final do ultimato, mas, ao mesmo tempo, dar um sinal para Washington de que estavam ouvindo a pressão. É a interpretação mais provável. Manter a pressão militar para talvez consolidar ganhos, enfraquecer o Hamas o máximo possível antes de uma possível pausa forçada, mas, ao mesmo tempo, fazer uma concessão tática para acalmar o aliado americano. Um equilíbrio bem tenso.
muito tenso, entre os objetivos militares imediatos e a necessidade de não romper de vez com Washington. E a sequência dos eventos naquele dia? Bombardeios, aí a suposta instrução para reduzir, o otimismo do Trump, a análise do murro no estômago em Israel, tudo isso mostra o quão volátil e confuso o cenário estava. O que nos leva direto para as manobras políticas e diplomáticas que estavam rolando em paralelo, né? Esse atrito entre Washington e Jerusalém ficou bem explícito. Sem dúvida. As críticas públicas do Trump e do Rubio fugiam muito do padrão normal da relação entre os dois países. Sinalizavam um alinhamento real. E a motivação do Trump por trás disso tudo? Qual era a leitura? Bom, parecia bastante claro que ele buscava um grande feito diplomático. Uma vitória para apresentar, sabe? Principalmente antes do segundo aniversário do ataque de 7 de outubro de 2023. Tinha muito a ver com o legado dele e, quem sabe, com considerações políticas futuras. O que deixava o Netanyahu numa situação quase impossível, né? Se ele rejeitasse o plano do Trump, estaria desafiando abertamente o principal aliado. Exato. Mas se aceitasse, especialmente com o Hamas se recusando a desarmar, ele comprometeria o objetivo central que Israel tinha declarado para a guerra: a destruição do Hamas. Uma encruzilhada política e estratégica daquelas. E a tensão só aumentou quando anunciaram no fim da tarde de sábado que o Netanyahu ia fazer uma declaração oficial sobre o acordo. A resposta formal estava vindo. E teve também aquela questão do sábado judaico, né? Que foi usada como desculpa inicial para Israel não responder logo na sexta. Mas com toda essa atividade no sábado, militar e diplomática, parece que o tempo foi usado mais para estratégia do que para descanso, certo? Ah, sim. Essa justificativa do sábado pareceu mais uma conveniência diplomática do que um impedimento real, né? Dada a urgência toda, a intensidade das ações no próprio sábado. E nesse meio tempo, teve uma outra jogada interessante de Israel. Qual? A deportação no sábado mesmo de 177 ativistas de uma flotilha que estava indo para Gaza. Eles foram enviados para a Turquia. Isso foi um gesto para tentar aliviar a pressão internacional, talvez? Provavelmente. Uma concessão de baixo custo político para Israel, mas que podia gerar alguma boa vontade com países como a Turquia, o Egito, atores importantes ali na região e na mediação, uma forma de, digamos, lubrificar um pouco as engrenagens diplomáticas enquanto a negociação principal estava pegando fogo. Considerando tudo isso que aconteceu no sábado, a pressão, a resposta do Hamas, os ataques, a possível redução, as manobras, quais eram os cenários mais prováveis para o domingo depois do prazo final, com o desarmamento do Hamas sendo o grande nó, né? Olha, com base nos cenários do sábado, essa redução tática israelense, a pressão americana forte, a resposta calculada do Hamas e o fato de Netanyahu ter agendado uma declaração, o cenário mais provável parecia ser um acordo meio que condicional. Como assim condicional? Israel provavelmente aceitaria a fase 1 do plano, a libertação dos reféns em troca de um cessar-fogo e da libertação de prisioneiros palestinos. Isso era o ganho imediato para todos. Ok. No entanto, era quase certo que Netanyahu rejeitaria publicamente a condição do Hamas de não se desarmar. Ele provavelmente ia enquadrar isso como um acordo humanitário de reféns, sabe, dissociando da ideia de paz duradoura que o Trump tanto queria vender. Entendi. Isso permitiria que cada lado declarasse algum tipo de vitória, né? Trump conseguiria a libertação dos reféns, que era um ganho concreto e visível. Exato, um ganho humanitário importante também. E Israel manteria a porta aberta para os seus objetivos de segurança de longo prazo, dizendo que não cedeu no princípio de desmantelar o Hamas. Precisamente. Seria uma solução pragmática, de curto prazo. Permitiria ao Trump uma vitória diplomática tangível, traria alívio humanitário, e Israel poderia argumentar que não comprometeu sua segurança futura. De aquele outro cenário, o do todo o inferno que o Trump ameaçou, a escalada total. Esse cenário parecia menos provável naquele momento, embora não totalmente descartado. Havia relatos de que algumas alas mais radicais do Hamas ainda defendiam rejeitar tudo. Se isso acontecesse, a ameaça do Trump seria ativada. Mas o que significaria esse inferno na prática? Intervenção militar americana? Acho improvável. Dadas as complexidades da região, a pressão internacional,
uma intervenção direta dos Estados Unidos seria muito arriscada. O mais provável é que esse inferno se traduzisse em sanções econômicas pesadíssimas contra o Hamas. Ah, ok. Isolamento. Isolamento diplomático total. E, talvez o mais significativo, um sinal verde com apoio militar irrestrito para Israel retomar a ofensiva em Gaza com força total, sem as restrições que Washington vinha impondo antes. Seria um cenário de intensificação do conflito, mas liderado por Israel com apoio americano. Fica claro então, né, que essa pressão toda do Trump estava muito ligada às motivações políticas dele. Construir um legado, talvez já pensando em futuras eleições. Aquela mensagem dele no sábado, algo como "todos serão tratados com justiça", parecia parte dessa narrativa de sucesso que ele queria construir. Sem dúvida, o foco imediato era o acordo de reféns, que ele venderia como paz. Uma vitória política palpável. Era o objetivo de curto prazo. Mas a realidade, como a gente viu com os bombardeios continuando e a recusa do Hamas em desarmar, indicava algo mais profundo, né? Mesmo que um acordo de troca de reféns fosse fechado no domingo, seria, na melhor das hipóteses, uma pausa nas hostilidades militares. Não uma solução real. Exato. A guerra política, ideológica, as causas profundas do conflito, tudo isso continuaria ali, latente e intocado. Então, resumindo a complexidade toda desse 4 de outubro, foi um dia de dissonância total. Negociações rolando sob fogo cruzado, manobras políticas intensas de todos os lados e a sombra constante daquele ultimato do Trump pairando sobre tudo. Sim. E o grande paradoxo era esse, a busca por um acordo de paz acontecendo ao mesmo tempo em que a guerra continuava no terreno. E a própria definição do que é paz virou um campo de batalha, né? Semântico e estratégico. É uma ótima síntese. A combinação da resposta estratégica do Hamas com essa pressão americana sem precedentes sobre Israel acabou forçando, naquele sábado, a transferência do impasse. Sair um pouco do campo de batalha direto para a mesa de negociação. Mas só a transferência do impasse, não a solução. Exatamente. Mesmo com a provável concretização de um acordo de troca de reféns no dia seguinte, a questão fundamental, o futuro do Hamas, o desarmamento, o conflito ideológico mais amplo, isso tudo permaneceria sem solução, apenas adiado. O que deixa a gente com uma pergunta bem incômoda sobre o futuro, né? Sim, e talvez a reflexão final para quem nos acompanha seja justamente essa. O que essa corrida diplomática frenética, tão focada em ganhos de curto prazo como libertar reféns e tão impulsionada por prazos políticos e datas simbólicas, o que isso realmente nos diz sobre as chances de uma paz duradoura na região? É uma boa pergunta. A gente estaria vendo um passo genuíno nessa direção? Ou seria apenas mais uma pausa tática, um adiamento temporário de um confronto que parece tão estrutural, tão recorrente? Fica aí a questão.